Condenados, por Carla C. Flores. Tudo o que se viu até agora sobre como será o fim da humanidade envolve algum apocalipse zumbi, uma fuga interplanetária ou a subjugação dos humanos à tecnologia. Nada mostrou o desenrolar sutil dos acontecimentos. Aqueles pormenores que ninguém percebe ou se importa, mas que fazem toda a diferença. Onde, quando e como iniciou o processo de morte da humanidade? De quem é a responsabilidade? Para onde caminha a humanidade? O que pode ser feito? Nas mãos de quem está esse poder? São algumas das questões abordadas nesse romance distópico. Há a liberdade intransferível da pessoa decidir ir na contramão da obsolescência programada, da moda, da cultura, da moral e talvez até da ética. As necessidades de muitos sobrepõem-se às necessidades de poucos, ou a de um só. Star Trek. A.C. No princípio, Deus criou o céu e a terra, disse o padre Firmin, olhando para o calhamaço sob suas mãos. Sua voz ecoou por toda aquela enorme igreja de paredes revestidas em ouro, uma das inúmeras espalhadas pela metrópole. Ha, 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 ha! Bradou alto o riso maquiavélico, trazendo, depois do eco, um súbito silêncio, como a calmaria que precede o caos. Imediatamente todos os olhares se voltaram para o ser encapuzado, parado feito estátua sob o tapete de veludo vermelho, tão imerso no capuz que era impossível ver quem ou o que estava por baixo de todo aquele tecido preto. Criou e só, deixou tudo aqui a Deus dará. Com um timbre de voz que soava como as cornetas do Apocalipse. Todos permaneceram imóveis como as esculturas da Capela Sistina. Venha cá, meu filho. Seja quem você for, Deus a tudo perdoa. Pois eu não o perdoo, se é que ele existe. E se existe, não passamos de uma colônia de formigas para entretê-lo. E vocês aí, vivendo nessa ilusão de que tem alguém olhando por vocês, acordem! Se é que ele existiu, nós o matamos, assim como estamos matando uns aos outros, e a casa onde moramos. Todos nós vamos ruir junto com a terra. Um dos celebrantes aproximou-se do agitador a passos cautelosos e, com uma suavidade forçada na voz, disse: Podemos conversar lá fora? O recado está dado, acredite quem quiser. E com um fôlego de tufão, abriu a mão que até então permanecia cerrada e soprou sobre todos ao redor o que parecia ser sangue em pó. Saiu correndo logo em seguida, pulando por sobre os capôs de carros na imensa fila de engarrafamento da avenida e abrindo caminho entre a multidão de pedestres que perambulavam como zumbis pelas calçadas, entremeados pela densa fumaça. O celebrante, que era quem esteve mais próximo, recebeu a maior parte da carga sanguinária. Nada demais aconteceu naquela reunião incomum que seguiu normalmente após aquele aviso do encapuzado. Distante dali, numa floresta de pinheiros esqueléticos, o sujeito parou sobre um bueiro e ficou como estátua por alguns instantes, até que se acocorou, abriu a tampa e pulou lá dentro com surpreendente confiança. Uma corda presa à tampa pendia no túnel sombrio. Ele a agarrou e puxou com força e rapidez. Pá! As paredes brilhavam com a umidade que escorria,
borrando os esboços da vingança maquinada. Uma série de calhas guiavam as gotas d'água para um receptáculo. A única coisa ali que lembrava a bicho eram os esqueletos de morcegos que ainda conservava e seres unicelulares, impossíveis de ver a olho nu. Ali, o ser agitador vivia em condições arcaicas e mantinha um enorme arsenal de ferramentas de todo tipo. Lá fora, o sol opaco pela espessa camada de poluição mal aquecia o que ainda se poderia chamar de terra. Rapidamente pegou um pote reutilizado cheio de terra e colocou à face do mísero sol. De uma semente tímida, começava a sair folhas num verde que contrastava com tudo o que a vista alcançava. Durante toda a sua jornada, coletava sementes, inicialmente na esperança de fazê-las germinar por puro hobby, e agora, por necessidade. Tão necessária quanto o sol, a água e os polinizadores, estes que vinham sendo dizimados pelos pesticidas. Os mesmos que levaram metade da população a desenvolver um tipo de câncer que perdura por décadas, contribuindo para gastos exorbitantes com medicamentos, enriquecendo o mesmo setor que produzia os pesticidas, agora não mais necessários. Ao longo do último século, pouco a pouco, até não restar nenhum polinizador. Se lembrou das inúmeras casas de marimbondos na varanda de sua antiga casa, com quem coabitava em perfeita harmonia. Os polinizadores oficiais do manjericão, que nunca faltava em seu quintal. Ao longo daquela metrópole, era possível ver inúmeras chaminés de fábricas ainda em atividade ininterrupta, a fim de satisfazer a ânsia e demanda de toda a população. O uso desenfreado de desodorantes aerosóis e combustíveis nitro aumentaram consideravelmente os níveis de óxido nitroso na troposfera, o que acarretou frequentes chuvas ácidas, destruição da camada de ozônio e, com isso, somado à caça predatória e desnecessária do homem aos poucos animais que ainda restavam, levou à extinção de plantas e animais, conduzindo a humanidade a viver apenas de ração e enlatados artificiais à base de sabe-se lá o quê, com receitas criadas em laboratório. O petróleo ainda existia, mas somente para aqueles que podiam pagar. O consumo se tornou majoritariamente local e as mercadorias que vinham de longe eram trazidas por meio de navios à vela, aviões escassos ou bicicletas de carga. Karen adormeceu em um dos livros de cultivo remanescente estirado ao peito. As bibliotecas haviam se tornado restritas às faculdades, que, a propósito, eram elitistas. Não havia mais madeira suficiente para a produção de papel que poderia ser destinado à impressão de milhões de exemplares de livros. No meio da noite, uma movimentação nas chamas da caverna despertou-a. Com um pulo e um bastão em mãos, ela se pôs de pé mirando a entrada. Um pio de pardal não deixou-a confusa. Era mesmo sua parceira de vida, Melanie. Criaram o código que, diferente de décadas atrás, era um som que não se misturava. Ali, naquela época, um pio era a única coisa desajustada. Se não viesse de um humano, não viria de mais nada. Só existiam humanos, o onipotente humano, o topo da cadeia alimentar, o senhor supremo da terra, o dono da porra toda. A coisa começou sorrateira. Logo após a fase onde deixou de ser um simples coletor e passou a se estabelecer num local fixo, o homem arrancou árvores para construir casa e fogueira. Represou o rio para ter sempre o que beber. Matou animais por perto e longe para ter sempre o que comer. Passou a cultivar parte de sua comida e descobriu que alguns animais vivos, porém explorados, eram mais rentáveis que mortos.
Assim, a cadeia alimentar foi aos poucos deixando de existir para que somente o soberano humano reinasse sobre os seus. Hoje, nesse mar de gente, Karen e Melanie buscam ressuscitar a cadeia. Um trabalho de formiga sem colônia, porque a colônia Humanos na Terra estava ocupada, vendendo o almoço enlatado para comprar oxigênio e frescor. Dai de comer aos que têm fome. Karen acordou antes que a claridade surgisse, deixando Melanie envolta numa coberta de retalhos que fora presente de sua avó. Apanhou um dos mapas da trilha de túneis que percorriam por toda a cidade subterrânea, saindo em seguida pela ponta dos pés. Num bueiro, na lateral de um largo e sinistro túnel de concreto inclinado para o interior da terra que levava ao complexo de moradias, Karen saiu sem olhar para os lados, fechando a porta atrás de si. Subitamente uma voz estridente ecoou no breu. Karen, por que não me esperou? Oi, Mel. Você dormia tão linda e docemente que não tive coragem de te acordar. Ah, sua linda. Ainda bem que cheguei a tempo. Bem na hora. Vamos? Quem será a próxima vítima agora? Estive observando a terceira à direita do quinto bloco. O que acha? Mas lá só tem 2 cômodos. Vamos deixá-los sem nada? É o jeito. Não esqueça o propósito. Senhor, sim, senhor. A região das moradias era de livre acesso, principalmente para catadores de recicláveis, que faziam a limpeza gratuita das ruas em troca de seu sustento próprio. Por causa dos baixíssimos níveis de umidade ao meio do dia, as pessoas saíam de casa muito antes do amanhecer. Karen e Melanie caminhavam pelas ruas estreitas, cobertas de lixo e poeira, com olhos atentos a qualquer coisa que pudesse ser útil. Enquanto Karen revirava uma lata de lixo que transbordava, se pôs a rir. Do outro lado da arruela, Melanie ensacava restos de comida quando ouviu o riso solto de Karen. Que foi, Karen? Parece que viu um pássaro verde? Não, Mel. Um rato. Imediatamente, Melanie soltou o saco de tecido que segurava e correu até Karen. Rato? Fez uma pausa para engolir a saliva. Onde? Na minha cabeça. Lembrei do rato que pulou na minha cara há muito tempo, quando abri uma lata e o peguei de surpresa. Karen, que merda! Calma, Mel. Algum dia comeremos comida de verdade novamente. Quando o universo colapsar e se tornar novamente universo, né? Não conhecemos as veredas pelas quais o Senhor nos guia. Adoro seu sarcasmo. E eu gosto de você todinha. Melanie apertou o braço de Karen, deu de ombros e voltou para o saco de comida próximo à tampa da fossa séptica de uma moradia. Torceu o nariz e o cobriu com o lenço que jazia em seu pescoço. Olhou para os lados, se esgueirou até a pequena janela embaçada e, formando uma viseira de burro com as mãos, conferiu se a moradia estava vazia. Karen olhou. Acenou com a cabeça e seguiu em direção a Melanie, olhando para o chão como quem procura uma tarraxa. Não que ela estivesse usando brincos, ela não possuía essa vaidade. Mesmo naquele cenário pobre e devastador, ainda existiam aqueles que mantinham as aparências, ou pelo menos tentavam, e como se esforçavam para isso. Chegou junto de Melanie pareando ao lado dela, e esta tombou com a cabeça em direção à moradia. Karen assentiu. Deram a volta e, com a ajuda de um pé de cabra, empurraram a porta, derrubando uma pilha de jornais da altura de Melanie. Lá dentro, Karen retirou as lâmpadas
e Melanie cortou um pedaço do jornal e escreveu: Deus esteve aqui, prendendo-o na maçaneta pelo lado de fora. Karen envolveu as lâmpadas no jornal e guardou-as na mochila, retirando em seguida o pote com o pó vermelho, soprando-o no vão da porta ao sair. Apanharam a sacola e seguiram até o fim da ruela, observando as casas, feito latas de sardinha, cheirando a merda e cobertas de poeira. Ali, no subterrâneo, haviam esparsos postes com luz bioluminescente artificial. Diferentemente das lâmpadas solares, eram feitas de compostos químicos que reagiam com o oxigênio e tinham vida útil surpreendente, além de serem estáveis e proporcionarem uma claridade satisfatória. As lâmpadas solares eram conectadas a fios ligados a painéis fixos no topo de torres espalhadas por pontos específicos da cidade. Por serem feitas de fibra de vidro, possuíam longa durabilidade, porém sua luminosidade era fraca como o luar. Por isso era usada apenas em residências. O difícil era conseguir lâmpadas solares, que eram vendidas a preços exorbitantes e apenas para quem provasse que possuía uma lata de sardinha, ou seja, moradia. A única chance de se obter uma moradia era participando do clérigo. Apenas aqueles dedicados ao sacerdócio poderiam morar num lugar razoavelmente decente, unido a outros de sua autarquia. Boneca russa. Um grande tecido de cores borradas pendia na parede ao lado do bloco 5. A estética da vizinhança era irrelevante. Melanie foi na frente suspendendo o tecido enquanto Karen olhava ao redor. A porta oculta dava para uma das veias na rede de túneis onde os ímpios transitavam. Melanie virou para a esquerda e Karen para a direita. – Ei, o que está fazendo? – Vamos ao centro, lembra? – Mas é por aqui. – Não, esse aí vai dar no bloco 4. Olha a marca na parede. – Ops, bora então. O que vamos fazer lá mesmo? – Encontrar aquele biotécnico. – Como você encontrou ele? – Num dia em que eu andava pelo centro à procura de papel, o vi de cócoras na sarjeta, cutucando o chão como um macaco catando piolho. Louco. Nem me fala. E claro que eu perguntei a ele o que fazia ali, e ele simplesmente respondeu que estava sendo semente. Pirado ele. Depois de muito insistir para que ele me explicasse como ele acredita que uma semente possa germinar nessa fraca luminosidade, ele me disse ser biotécnico e vem trabalhando na alteração genética de algumas sementes. Ai, isso é tão bom de ouvir! Sinto uma cócega na alma. Passou por elas um irmão ímpio, de cabeça baixa, roupas maltrapilhas e fazendo valer o lenço sobre o rosto de Melanie. Opa, colega, de onde você vem? Do centro, disse o pobre homem com os lábios contraídos, ocultando a ausência de dentes. Já distribuíram a ração de hoje? Não, hoje não tem. Ficamos horas na fila para dizerem que um agitador fez sujeira na igreja e por causa dele, todos ficaremos sem ração por 3 dias. Querem que o achemos? Sua entrega vale 1 mês de ração numa bocada só. Nossa, então a sujeira deve ter sido mesmo muito feia. O que ele fez? Não contaram. Circula o rumor de que ele jogou um veneno nos religiosos e agora estão questionando se existe mesmo um Deus. É claro que não duvidam. Já têm tudo o que precisam. Quero saber como vamos sobreviver a esses 3 dias. É duro, meu amigo. Tomara que encontre algo aí nas moradias. Ainda é cedo. Recomendo que visite a 3ª casa à direita no bloco 5. O armário está cheio. Coisa boa! O homem colocou mais pressa no caminhar depois de receber essa valiosa informação. Chegando ao centro,
Melanie e Karen foram direto ao prédio do centro de pesquisas. O porteiro olhou-as de baixo para cima e desviou o olhar mirando a rua. Oi, senhor. Poderia chamar Elian, por favor? E quem é que procura? Diga a ele que é Karen, que falou com ele quando ele era semente. Hã? Não se preocupe, ele sabe do que se trata. Tá certo. Espere ali na sarjeta. Sentadas no meio-fio, observavam os passantes bem vestidos, que encaravam uns aos outros, avaliando se eram ou não dignos de um aceno com a cabeça. Elas não estavam ali, não para eles. Karen, que surpresa! Venha comigo, quero lhe mostrar algo. Em silêncio entraram no prédio, passando pelo porteiro de semblante neutro. Uma porta à direita do elevador abriu automaticamente. Percorreram um longo e estreito corredor até uma porta com 3 trancas, uma fechadura eletrônica e reconhecimento ocular. Bem-vindas ao Jardim do Éden. Em meio a uma gargalhada, Karen arregalou os olhos, levando as mãos à boca. Mas como? Simples. Genética. Um gene que gosta de sombra aqui, outra que acelera o crescimento ali, mais um resistente a calor e frio e voilá. Me belisca, eu tô sonhando. O que são? Ora, o que são? Plantas. Mas isso não pode dar certo. Funcionam aqui só por causa dessas luzes artificiais. E para que servem elas? Para comer? Agora é que você verá a mágica da genética. Elian foi até o interruptor ao lado da porta e, num clique, todo o ambiente trocou de luminosidade, de um clarão incandescente ao fluorescente neon. Karen piscou diversas vezes e, levantando os braços, tentou tocar os raios luminosos que permeavam todo o cômodo. O que é isso? Esse clique do interruptor nos levou a uma realidade paralela e agora estamos num arco-íris. Suas narinas dilataram enquanto ela erguia a ponta do nariz no intuito de alcançar o perfume que a tocava. E que cheiro de vida é esse? Durante todo o tempo, Melanie permaneceu imóvel junto à porta, boquiaberta. Elian se aproximou de Karen e, tocando seu ombro direito, disse: Esses são os nossos novos postes. Sem toques de recolher, sem falta de ar, sem esse nude infinito que nos convida à melancolia. Karen, preciso que me ajude a distribuí-las pela cidade, principalmente nos pontos de maior movimentação. Isso é maravilhoso, Elian. Mas você se esqueceu de que para tirar ou pôr um grão de areia que seja nessa cidade, é preciso pedir permissão ao clérigo? Não, Karen, não esqueci. Eu já o fiz. Não. Como? Tenho um contato lá. Foi tudo uma troca de favores e já tenho aqui a autorização para plantio, incluindo as ferramentas necessárias para isso, que você deverá pegar no armazém do clérigo. Vai ser um prazer ir até lá. Quando começamos? Agora. Quando Karen virou-se em direção à porta, Melanie não estava lá. Fui. Me passa logo essa autorização. Aqui está. E lembre-se, você estará em solo sagrado. Não desperdice a chance. Mais uma coisa. Karen, você confia em mim? Não. Você ainda não me deu motivos. Por quê? Eu preciso que você faça algo por nós. E quando eu digo nós, é o futuro da humanidade. Ui, que responsa! O que é? Que você deixe este pequeno dispositivo no armazém onde pegará as ferramentas. E que não me pergunte o porquê. Acha que pode fazer isso? Poder eu até posso, mas o que isso vai acarretar? Isso é um porquê. Ops! Aff!
Me passa logo esse bagulho. Você não vai se arrepender. Veremos. Passando pelo porteiro carrancudo, Karen parou para amarrar o sapato e, olhando para ele, disse: Ei, por acaso o senhor não viu aquela moça que entrou comigo? Vi sim, senhorita, disse ele num tom irônico. Saiu correndo daqui. Sem respondê-lo, Karen saiu pela porta giratória franzindo o senho ao perceber a diferença de temperatura e o cheiro acre. Distante dali, numa das igrejas, Melanie adentrava como uma boa cristã. Atrás da igreja, o encapuzado permanecia encostado com um dos pés apoiados no rodapé empoeirado. O tom pastel da parede não contrastava com a marca de sua botina gasta e fedorenta. Melanie sentou-se num dos bancos da frente, dedicado ao coral, e ajoelhou-se, postando as mãos junto à face. As mechas de cabelo pendentes em sua nuca estavam agora mais negros e cacheados. As microscópicas gotículas de suor fervilhavam em sua testa. Os fiéis chegavam um por um, ou em duplas, sussurrando até calarem-se por completo. Muitos se dirigiram para o lado de Melanie e, apesar de quase inaudível, ela conseguiu ouvir. Quem é essa? Ela faz parte do coral? Nunca a vi aqui. Mais uma boca para alimentar. Nenhum cristão que se preze ousa interromper alguém em oração, ou que esteja aparentemente orando. Melanie permaneceu assim até que o sacerdote anunciou com um timbre firme e rouco. Irmãos e irmãs, hoje vamos receber uma grande remessa de alimento diretamente do clérigo central. Uma ração especial, mais nutritiva em que, com apenas um pedacinho, sua saciedade será imensa. Ao final do culto, dirijam-se ao refeitório para receberem sua parcela nesta grande obra do Senhor. Glória a Deus! O coro ecoou pela igreja repleta de flores artificiais e velas do tamanho de um adulto normal. Melanie esboçou um choro tímido, atraindo os olhares próximos, e dirigiu-se aos fundos da igreja. O frei a seguiu e, ao alcançá-la, tocou levemente em seu cotovelo, quase segurando-a. Irmã, o que foi? Por que choras? Fome, frei, fome. Venho aqui humildemente pedir para fazer parte do clérigo. Não aguento mais ser uma ímpia e viver na miséria. Disse ela, derramando lágrimas de crocodilo. Calma, minha criança. Enquanto Melanie olhava para o chão, enxugando as lágrimas, o frei se aproximou dela com os olhos semicerrados e uma mão erguida, prestes a abraçá-la, quando de repente caiu aos pés dela, desacordado. Melanie o puxou pelos pés até o armário de vassouras que havia sob a escada, trancou a porta e jogou a chave pela janela o mais longe que pôde. O frei está demorando? Vamos perder o tempo do ensaio. Vá lá procurá-lo. Disse uma mulher trajada de burca a seu filho obediente, que levantou-se imediatamente. Melanie e o encapuzado juntos encheram 2 sacolas com o alimento que estava distribuído na longa mesa do refeitório. Esse lance me deixou excitada. Mas aqui, tu só pode estar brincando. Não tô, não. Aqui e agora. O depois não existe. Pois eu tô achando que vou te deixar na vontade. Não temos tempo. Vem comigo. Melanie levou-o até a sacristia, abrindo a porta devagar. Pegou a sacola da mão dele e apoiou-a no chão, fechando a porta em seguida. Segurou as laterais do capuz com força e puxou-o para trás do suporte de vestimentas. Apoiou as mãos na parede e ajeitou a calcinha para o lado, dizendo num sussurro: Vem, não temos tempo.
O encapuzado apenas abriu o zíper e cumpriu seu papel no mais absoluto silêncio, aquele que é perfeitamente adequado para um ambiente religioso. Enquanto isso, do lado de fora da porta, o garoto andava a passos largos à procura do Frei. Deu 2 batidas discretas na porta e girou a maçaneta, pescoçando porta adentro. Melanie tapou com uma mão a boca do encapuzado e com a outra apoiou o dedo indicador nos lábios em forma de biquinho. Depois de encontrar a sala aparentemente vazia, o garoto fechou a porta e seguiu em sua busca, voltando ao lado de sua mãe com ar de fracassado. Uma atmosfera de suspeita pairou sobre todos ali, até que uma mulher de meia-idade levantou-se e dirigiu-se ao altar. Prestem atenção! O Frei precisou sair para resolver uma emergência e por isso eu vou conduzir nosso coral hoje. Amém? Amém! Ecoou em uníssono. Melanie colocou uma sacola em cada ombro e saiu pela porta dos fundos, parando poucos metros adiante onde havia uma entrada para os túneis dos ímpios. O encapuzado entregou a ela sua túnica e deu meia volta. Karen parou a meio quarteirão do clérigo e tirou algo da mochila, guardando-o na sua calcinha. Ao chegar no armazém, foi barrada por um porteiro negro trajado de macacão vermelho impecavelmente limpo e levemente desbotado. Esse é um dos nossos, pensou. Olá, colega. Vim buscar algumas ferramentas a pedido de Elian. Eis aqui a autorização. Ao entregar o disco marcado com a insígnia do centro de pesquisas, Karen notou as pontas dos dedos gastos do porteiro. O que há com seus dedos? Oi? Deixe-me ver. Ah, isso! São essas rações que nos dão a cada 2 dias. Estão deixando a mim e minha esposa desse jeito. Disseram que é troca de pele, mas eu disse a eles que não sou nenhuma serpente. Completou com a voz risonha. Eu não quero trocar de pele, gosto da minha, mesmo não sendo da cor que eles queriam que fosse. Oxe, a gente nem sabe o que anda comendo, não é mesmo? Aqui diz que você precisa de uma enxada, uma pá e um tatu, certo? Isso mesmo. Posso ir lá buscar? Não sei não. Eles não querem ninguém zanzando por aqui. Sabe como é? Possíveis podres que querem manter o mais escondido possível. Disse ele sussurrando. Mas eu tô com uma dor horrível na perna e até subir lá perderemos metade do dia. Pode ir, mas você é jovem e está em forma. Vou cronometrar, hein? Nem olhe para os lados. O que se vê aqui, fica aqui. Caso contrário, você vai ver do que são capazes os enviados de Deus. Tá bom, fica tranquilo que não vou nem tirar os olhos do chão. O que você tem aí nessa mochila? Pode deixar ela aqui, exigiu. Claro, sem problemas. Não tem nada de importante aí mesmo. Seguiu, dando de ombros e fitando o chão. Ao chegar ao armazém, encontrou as ferramentas solicitadas por Elian em meio a vários equipamentos, dentre eles alguns moedores de cana, esteiras para a seleção de grãos e diversos itens de jardinagem em geral. Karen fitou um moedor de café e o sabor da lembrança inundou sua boca. Sentiu uma nostalgia triste, de tempos em que podia alimentar a terra e ser alimentada por ela. Ficou tentada a pegar alguns utensílios que seriam muito mais bem utilizados por ela do que mofando ali. No entanto, pegou apenas a enxada, a pá e o tatu, empilhando-os no ombro direito. Enfiou a mão na calcinha e tirou o minúsculo dispositivo que Elian lhe pedira para deixar lá. Colocou-o no lugar mais escondido possível e bem ao centro do cômodo. Passou pelo porteiro, despedindo-se dele com um até mais e já pegando no chão sua mochila. Karen caminhou pelas ruas empoeiradas da cidade
com a mochila nas costas, carregando não apenas as ferramentas, mas também a esperança de um futuro diferente. Ao se aproximar da entrada do centro de pesquisas, Melanie esperava por ela, com um semblante distraído. As duas sorriram uma para a outra. Viu Elian? Não, estava te esperando. Pegou tudo? Deixou o dispositivo lá? Sim, peguei o que devia e deixei o que queria. Tem muita coisa. Vai ser a salvação. Ótimo. Vamos falar com Elian. O porteiro mal as encarou, já liberando o acesso e desviando os olhos para a rua. Para todos os efeitos, elas não estavam ali. Ao bater na porta ultra trancada de Elian com a ponta da enxada, o toque ecoou pelo corredor. Ei, cadê sua descrição, Karen? Foi pro brejo, e daqui a pouco nós iremos. Planta! Adoro seu entusiasmo. Você é que é meu entusiasmo em carne e osso. Vem cá. Melanie envolveu Karen desajeitadamente pela cintura, aproximando seus lábios do pescoço fino dela, quando Elian abriu a porta. Uau! Desculpa atrapalhar esse momento sublime. Oh, e como? Disse Karen suspirando. Com as bochechas rosadas, Karen tirou as ferramentas do ombro, apoiando-as no chão brilhante. Então, aqui estão. Qual o próximo passo? As mudas. Separei 10, inicialmente, para serem plantadas 5 a céu aberto e 5 nos túneis, cada qual com sua especificação de exigências de luz. É importante que sejam regadas com chuva ácida o máximo possível. Certo, bora lá. Vejo vocês depois. Decididas a plantar as sementes da mudança, Karen e Melanie usaram as ferramentas para começar a cultivar pequenos canteiros. Elas plantaram não apenas plantas, mas a esperança de uma nova vida, livre das amarras impostas pelo clérigo e seus seguidores. Enquanto isso, Elian continuava seu trabalho no Jardim do Éden, expandindo sua criação genética para trazer um pouco de vida ao mundo. Assim, nas profundezas da cidade, nasceu uma resistência silenciosa, pronta para desafiar o status quo e buscar um caminho diferente para a humanidade. A distopia antropogênica começava a ceder espaço para a esperança de uma nova era, onde a harmonia entre o homem e a natureza poderia ser restaurada. Enquanto Karen e Melanie avançavam pelos túneis à procura do ponto exato onde Elian as instruiu para plantarem algumas das mudas, depararam-se com um setor secreto que desconheciam. Uma porta camuflada conduziu-as a uma câmara subterrânea iluminada por uma luz intensa. Ao abrir a pesada porta, viram no centro da câmara uma figura enigmática, sentada diante de uma mesa com painéis de controle. Plantas luminescentes pendiam por toda a extensão do teto. Era Elian, mas não o Elian que conheciam. Seus olhos irradiavam uma luz desconcertante, revelando uma aura de poder indescritível. Elian? Disse Karen, assustada. Também, respondeu ele sem tirar os olhos dos painéis. O quê? Como assim? Acabamos de te ver lá e você já está aqui? Ora, vocês também estão, não é? Ou são uma miragem? Palhaço, que lugar é esse? A voz de Karen agora soava mais relaxada. Meu laboratório, não é óbvio? Não. Aqui realizo pesquisas, digamos, off. Você sabe ser mais interessante do que já é. Vocês não viram nada. E aí, Melanie, o rato comeu sua língua? Hã? O quê? Ah, sim, quer dizer, não.
Eu tô aqui olhando essa coisa nessa gaiola. O que é? Disse ela, num tom de interesse forçado. Ah, você viu, hein? É um dos espécimes que venho criando. Um híbrido de humano e outros genes que eu tenho de décadas atrás, quando os animais ainda existiam por aqui. Nossa, isso é incrível! Que aparência grotesca ele tem! Como foi gerado? Ora, como? Como todo mundo. Veio de uma mulher. Fertilização in vitro. Uma ímpia o gerou. O que não fazem em troca de comida. O instinto de sobrevivência impera sempre. É isso aí que vai salvar a humanidade, continuou ele num tom de certeza. Salvar a humanidade? Ela não precisa ser salva. A humanidade é o câncer da Terra. Ela sim precisa ser salva. Tem razão. Ela sobrevive sem vocês, mas vocês precisam dela. Minha missão é transformá-la, já que não é possível recuperá-la. Ah, ótimo. Sairemos do espeto para cair na brasa. Do domínio da igreja para as mãos de um cientista maluco. Que clichê. Você fala como se não fizesse parte disso tudo. Você também é um você. De certa forma sou. Clichê ou não, é a única opção. Não quero impor nada a ninguém. Apenas usar meus conhecimentos, alguns equipamentos e um pouco de sossego e privacidade para criar novas espécies adaptadas. Ótimo! Vá em frente. Como podemos ajudar? Olhou para Melanie com ar de animação. Esta, por sua vez, a encarou desconfiada. Já estão fazendo isso? O dispositivo e as mudas são apenas o início. Apocalipse. O início de uma transformação mais profunda. Ele tinha o conhecimento para criar seres híbridos capazes de resistir ao ambiente hostil. Karen e Melanie, inicialmente chocadas, perceberam que estavam no centro de um plano que transcendia suas próprias intenções. Elian ofereceu-lhes uma escolha: unir-se a ele na busca por uma nova humanidade ou seguir seu próprio caminho, ignorando o destino que ele desenhava. Vamos, Melanie, precisamos concluir o plantio, disse Karen, tentando desviar do assunto e do clima tenso, já fazendo sua escolha. Quero ficar aqui, Karen. Quero aprender um pouco com Elian. Tudo bem, te vejo mais tarde. Tarde da noite, sob a escassa luz de uma lâmpada solar, Melanie apareceu no refúgio subterrâneo. A cidade estava tomada por uma feroz tempestade ácida, resultado da poluição causada pelas indústrias. O que foi muito bom para as plantas recém-plantadas. O relacionamento entre Karen e Melanie enfrentava suas próprias tempestades. As pressões do ambiente hostil e as dificuldades diárias eram como correntes invisíveis, puxando-as em direções opostas. Os sorrisos rareavam e o silêncio doloroso pairava entre elas. Não gosto nada dessa ideia, disse Melanie relutante. Por quê? Como podemos saber que tipo de monstro Elian está criando? Não dá, ele faz o que quer. Ou acompanhamos isso de perto, como aliadas, ou estaremos só, como sempre, com os demais ímpios, na merda e sem esperanças. Como ele consegue fazer essas coisas sem que o clérigo saiba? Ele é o clérigo. Esqueceu que é ele quem desenvolve as rações que comemos? O silêncio pairou, salvo alguns passos longínquos. Elian dá, Elian tira. Um Deus, uma vontade. Enquanto se acomodavam em seus colchões improvisados, cada uma no seu canto, um barulho metálico ecoou nos túneis. Karen levantou-se de imediato, alerta. Melanie, relaxada do dia extasiante, continuava pregada no sono. O som se aproximava. Karen,
com um olhar determinado, percebeu que não poderiam enfrentar aquilo que parecia ser um grupo de ímpios enfurecidos. Ela agarrou sua mochila e, sacudindo Melanie, sussurrou: "Precisamos ir." Melanie, resignada, seguiu Karen pelos túneis. Ao emergirem do subterrâneo, depararam-se com um outro grupo. A troca de olhares foi breve, mas intensa. Karen, com as mãos trêmulas, agarrou a mochila, que foi arrancada por um dos homens. Ele abriu e despejou todo o conteúdo no chão molhado, tingindo-o de vermelho. "Vejam só! Encontramos a razão do nosso problema. Então você é a rebeldezinha que esteve na igreja e nos fez ficar 3 dias sem aquela ração dos infernos. Vamos te ensinar o que é sofrer." O líder do grupo, com um sorriso cruel, olhou para Melanie. "Fui eu quem fiz isso. Deixem Karen em paz." "É mesmo? Amém." Karen tentou argumentar, mas a violência irrompeu antes que as palavras pudessem ser pronunciadas. Melanie, com os olhos fixos em Karen, recebeu o golpe fatal, caindo sem emitir som algum. O sangue se misturava à chuva ácida que continuava a cair impiedosamente, misturando-se ao óxido de ferro derramado da mochila. Karen, em desespero, tentou segurar Melanie, mas levou um chute no rosto de um dos irmãos ímpios que a deixou desacordada. O grupo de errantes levaram a mochila, contendo a túnica e o que restou do pó vermelho, deixando Karen estirada ao lado do corpo inerte de Melanie. Ao despertar, com uma excruciante dor de cabeça, Karen abraçou o corpo de Melanie e, chorando, gritou: "Inferno!" Suas lágrimas se misturando à tempestade. Final da leitura do conto Condenados, por Carla C. Flores.